com outro assunto a partir de agora. Hoje é dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra, e a gente tinha já comentado que seria um dos temas abordados aqui no programa. Grande mestre Bob Marley. Até que a filosofia que se sustenta uma raça superior e outra inferior seja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada, haverá guerra, diz ele. Até que não existam cidadãos de primeira e segunda classe de qualquer nação, até que a cor da pele de um homem seja menos significante do que a cor dos seus olhos, haverá guerra. Até que todos os direitos básicos sejam igualmente garantidos para todos, sem discriminação de raça, haverá guerra. Bob Marley falando. E a gente está recebendo aqui o Marcelo Carvalho, um dos fundadores do Observatório do Racismo no Futebol, que é um dos locais onde não deveria haver racismo, mas rola solto. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Nando? Tudo bem, Ananda? Bom dia. Prazer estar aqui. Obrigado por estar aqui com a gente, Marcelo. Infelizmente, para falar de casos de racismo, né? Que, como você bem disse, no futebol principalmente não era para acontecer. Eu costumo dizer que no futebol os negros podem jogar só. Me dá presidentes de clubes negros. Quantos treinadores negros a gente tem na história? Alguém vai estar, tem fulanos que eu sinto, a gente sempre cita, sempre há exceções. E sabe na ponta da língua porque é a exceção. A exceção confirma a regra. Né? Exato. Presidentes de clubes, presidentes de federação de clubes, ou dirigentes negros da CBF. Onde é que estão os negros da administração do futebol? Eles que são os melhores jogadores de futebol. Atualmente se fala como treinador o Roger, né? Acho que é o único que dá pra... O Roger e o do Corinthians, o Jair Ventura. Ah, é o Jair Ventura. Dois. Né? Falando em Série A, né? É, no começo do ano, quando o campeonato inicia, a gente vai citar 2 treinadores negros. Talvez nem cheguem até o final, não, obviamente por essas questões, porque vai trocando técnico, aquela coisa toda, né? É muito pouco. E dirigente de clube, menos ainda, né? A quantidade é muito pequena. E nas arquibancadas continua muito forte isso ainda, Marcelo? Continua. Porque, na verdade, quando o observatório se dispõe a tratar de racismo, no primeiro momento a gente está falando de incidentes, que é a ponta do iceberg, né? A gente está falando de atos contra jogadores, contra torcedores. E aí a gente vai monitorando esses incidentes, a gente percebe que em 2017, que é o nosso último relatório, existe um aumento do número de casos de racismo. Se o primeiro relatório apontou 20 casos de racismo, o último relatório que está para ser lançado em breve, que é os dados de 2017, aponta 43 casos, ou 43 denúncias de casos de racismo. Algum deles com punição? Multa de R$5 mil? Isso. 2 casos punidos, uma multa... Eu acho que a punição mais grave, talvez, que não criou jurisprudência porque ela foi isolada, foi o caso Aranha aqui no Grêmio, né? Onde o Grêmio realmente perdeu pontos, perdeu 3 pontos naquele momento. E naquele 2014, onde começou a ter um grande número de casos e uma grande visibilidade desses casos, eu acho que tem 2 casos bem emblemáticos na questão da punição, que é o do Grêmio e é o do Esportivo, os 2 aqui no Rio Grande do Sul. Que são os 2 clubes que perderam... É o caso do Márcio Chagas, né? Que são os 2 clubes que perderam pontos. A diferença do Grêmio pro Esportivo é que o Grêmio participava de uma competição de mata-mata e acaba... saindo da competição por conta. Porque ele tinha perdido o primeiro jogo. Ele tinha perdido o primeiro jogo. Aí perdeu mais 3 pontos, Bom, já tinha perdido, automaticamente não tinha como recuperar. Isso, mas o Esportivo também perdeu ponto, né? Então, a gente sempre lembra que naquele mesmo ano existia um outro clube que também perdeu ponto. O caso do Esportivo era Campeonato Gaúcho? O caso do Esportivo era Campeonato Gaúcho. Eu lembro que era contra o árbitro nesse caso. Isso, e o Márcio saindo do estádio, o carro dele estava no estacionamento, estava todo pichado, cheio de casca de banana. Isso, banana no cano de descarga. E é um caso que até hoje ainda está na justiça comum. Até hoje o Márcio ainda briga com o Esportivo, né?
Tem essa questão judicial por Eu não me lembro se punição. até pouco tempo o esportivo não tinha apresentado ninguém como responsável. Não, sei até se hoje não. Até hoje não tem. Pelo que eu tenho de notícia, de conversa com o Márcio, não apresentou ninguém. Foi parar lá por acaso, né? Sim, Se sim, materializou ali, ninguém é o responsável. E o mais incrível nessa história é que existia câmeras dentro daquele espaço, que é um espaço fechado, que só poderia entrar pessoas autorizadas. E na verdade, no caso específico do Grêmio também, né? Teve o caso da menina, aquela que acabou virou a representatividade daquela ação criminosa. Mas, querendo ou não, é um caso que acabou sendo flagrado pelas câmeras e ganhou a atenção da mídia. Mas o que acontece dentro de um estádio de futebol ou no ambiente do futebol nada mais é do que a representação do que a gente tem do lado de fora, na sociedade como um todo, né? Se a gente estudar o futebol, a gente vai ver no futebol todos os fenômenos que a gente percebe na sociedade. Toda essa questão de machismo, de homofobia, de racismo, essa questão de espaço, né? Determinações de espaço, que onde o negro pode frequentar ou não, porque o Nando citou treinadores negros, mas se a gente sair do futebol e ir para a sociedade, a gente não vai encontrar poucos negros também em posição de destaque na sociedade brasileira, sendo mais de 50% da população brasileira. O futebol é um microcosmo, na verdade, né? Onde também tu vai ter machismo junto, não tô comparando as coisas, só citando, né? Tu vai ter discriminação de várias formas e o racismo principalmente. Né? E uma coisa que a gente ouve muito em eventos que a gente participa mas o futebol reproduz a sociedade. Como se então os atores do futebol não fossem trabalhar a questão do racismo porque ele é da sociedade. Como se naturalizar, né? Como se tivesse que naturalizar. Na verdade, o futebol, eu acredito sempre que ele deveria, se acontece na sociedade, ele deveria ser o carro-chefe na luta contra o racismo. Pela grande quantidade de jogadores negros, pela história do Brasil, em termos de jogadores negros. A gente tem o maior jogador do mundo, é o Pelé, é negro. Os maiores jogadores do Brasil, se a gente for fazer um levantamento, são negros. E ainda assim a gente tem essa questão do racismo muito forte. Marcelo, eu não me sinto, como a gente costuma falar, né, o lugar de fala. Eu sinto que esse não é o meu lugar de fala, por isso eu vou te fazer perguntas que talvez para ti sejam bobas até, mas acho que é importante a gente colocar. Hoje, em 2018, os casos, você mesmo me disse, né, dobraram de um ano para o outro praticamente, né, especificamente dentro do ambiente do futebol. Talvez esses números que, obviamente, remetem a denúncias mostram que a população está policiando mais essas questões, está buscando os seus direitos, está reivindicando e está dizendo que, isso está errado, ou é uma percepção equivocada? Não, tá certo. Existe, principalmente se a gente for analisar o número de denúncias que está partindo dos próprios atletas. Perfeito. É um número de atletas maiores que começam a reclamar de atos de racismo que sofrem dentro do campo. Que antes silenciavam, Que antes a gente vai sempre lembrar a frase do Pelé, que dizia que cada ato de racismo que ele sofresse, se ele parasse o jogo, não haveria jogo. Então, isso é um outro momento, né? A gente também não pode condenar o Pelé. Foi um outro momento que ele jogou, que ele pertenceu. Mas trazendo para os dias de hoje, a gente tem um maior número de atletas e a gente vai perceber pelas notícias atletas que denunciam o ato de racismo durante o jogo. Isso é um crescimento muito grande. Num segundo momento, a gente vai perceber também que esses atletas não levam as denúncias adiante, que é um problema. Se a gente quer punição, a gente tem que levar o caso até se esgotar. Mas os atletas estão tendo mais consciência e dentro dos estádios também. Mas aí também a gente tem que analisar se muitos torcedores não fazem isso com medo da punição aos clubes. Então muitas vezes o torcedor... Hoje a gente tem um caso no Botafogo, onde um torcedor do Botafogo xinga o Vinícius Júnior e na hora a torcida já identifica quem foi, já aponta, já chama a polícia. Isso também é um pouco da questão de não deixar o clube ser punido. Mas também é importante, né? Se é uma forma de aprendizado, Se é uma forma de aprendizado. Ajuda. Por isso é a importância das punições. Deixa eu colocar na linha também o procurador de justiça, o Jorge Terra, que é outra figura importante, há pouco tempo, uma das exceções na Procuradoria Geral do Estado, né? Ele, há um tempo atrás, era ele mais um, não sei se tem mais gente agora. Procurador Jorge Terra, bom dia, obrigado por atender a Rádio Guaíba. Bom dia, é um prazer falar contigo, com a Ananda Miller e com o amigo Marcelo. Bom dia. Abraço, e também com os telespectadores, obviamente. Não, eu era 50%. 50%, né? Não, mas agora eu sou 33,33%, que tem mais um colega. Ah, então tá melhorando o negócio. Não na medida em que deveria ser, mas está melhorando.
Bom, a gente está falando hoje que é um dia que se comemora, se der para usar essa expressão, não, né? Mas se lembra, digamos, o Dia da Consciência Negra, que é um dia muito mais para a gente apontar o que está acontecendo. Eu queria que o senhor, da sua experiência, nos dissesse se a gente estamos caminhando, estamos evoluindo. O senhor diria que a situação hoje é uma situação que é mais otimista em relação a gente ter direitos iguais, enfim, uma convivência mais justa, ou a sociedade andou para trás nesses últimos anos? Não, não considero que tenha andado para trás, pelo menos até agora não, mas tem andado para frente em passos extremamente lentos e tímidos. Eu estou fazendo uma pesquisa com relação à influência dos estereótipos nas políticas públicas. E comecei então a reler as constituições desde a nossa primeira até a nossa atual, né? Legislação não nos falta. O que nos falta é uma mudança atitudinal. Nós temos dados da região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, que dão conta de que negros e negras, sobretudo as negras, por terem 2 marcadores sociais, elas são mulheres e são negras, percebem menos, têm piores condições de trabalho, têm uma maior desempregabilidade. Nós vamos ver também questões vinculadas à educação, também um descompasso. Vamos ver na questão da segurança, os crimes raciais, sejam na forma de racismo ou de injúria racial, levam a 70% de absolvição. Isso quando o processo não é suspenso, né? Que é a grande parte dos casos. Então, além disso, a baixa inserção dos negros no espaço de poder, como tu acabaste de referir no início do teu programa. Então, nós temos muita coisa a fazer, muita coisa a avançar, mas mais do que qualquer coisa, nós temos que vencer a ideia de que não há racismo no Brasil, né? Nós ainda partimos da ideia de que vivemos uma democracia racial. E todo aquele que fala em cotas raciais, todo aquele que fala em reparação histórica, ele está desunindo as pessoas. Pelo contrário, as pessoas já estão desunidas por questão racial, e racial aí num conceito sociológico, não biológico, obviamente, e nós precisamos, como sociedade, enfrentar. Aquele doente que não se admite doente nunca alcançará a sua cura. Você, procurador, o senhor mencionou uma coisa interessante, que é o fato de o brasileiro não se admitir como racista. E a palavra é essa mesmo. Se você for buscar pesquisas que são feitas, né, as pessoas admitem que há racismo no Brasil, a maior parte delas, mas a maior parte não se diz racista. E aí você entra, né, numa questão em que os dados não batem, ou seja, as pessoas enxergam o racismo, mas não se percebem racistas. Qual é o trabalho que a gente precisa fazer? A conscientização vem de onde? O que está faltando para a gente conseguir entender e se entender como uma sociedade que ainda precisa, sim, enxergar o que ela faz e como ela faz em relação ao preconceito? Na verdade, nós precisamos de numerosas medidas, né? Nós precisamos de contatos interculturais, ou seja, as pessoas têm de diferentes culturas, de diferentes etnias, de diferentes raças, têm que ter encontros que sejam qualificados, ou seja, sejam encontros que não reproduzam a ideia de discriminação. Um bom espaço para que isso aconteça é na escola, né? O problema que há é que nós temos já, e a educação é um caminho, é bom que se diga, nós temos lá um artigo na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional que obriga as escolas públicas e privadas, ensino fundamental e médio, a ensinar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Portanto, nós temos um projeto de nação, uma nação que se conhece e que se respeita. Conhece as suas diversidades, respeita as suas diversidades, a sua diversidade, mas não tem isso como motivo para tratamentos diferenciados
de cunho discriminatório. Nós também, a punição, como referiu o Marcelo, também é importante, né? A punição, pelo menos no caráter individual, ela deveria acontecer. A reparação, né, por um período histórico, uma longa escravização e uma recente abolição, né? Nós costumamos imaginar que faz muito tempo que já houve abolição. Não, a abolição faz 130 anos. Meu avô, se estivesse vivo, teria 114. Né? Bom, e uma outra coisa, e agora parece um momento bem próprio para isso, né? Estão se formando os governos, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Está na hora já dos políticos entenderem que quando eles colocam negros, mulheres, população LGBT nos seus staffs, eles não estão apenas identificando uma potencialidade individual. Eles estão fazendo com que aquele segmento se sinta representado no seu governo, fazendo com que aquelas outras pessoas que têm preconceito com relação a esse público comece a vê-lo de maneira diferente, comece a vê-lo como capaz. Nós tivemos uma longa escravização e isso deixou nos nossos espíritos a ideia de que o negro deve estar numa posição de subalternidade, uma ideia de coisificação, uma ideia de incapacidade. Por isso que até não nos choca quando nós falamos o número de jovens negros que morrem. Sempre há aqueles que dirão, não, mas eles estão envolvidos em criminalidade, apesar de ter pesquisas mostrando justamente o contrário, né? Que essas pessoas, esse grande número de jovens que morrem, não estão envolvidos em criminalidade, mas morrem por conta do racismo institucional. Ô Marcelo, quer colocar alguma questão pro procurador também? Fica à vontade aí. Não, no primeiro momento eu quero dar um abraço no Jorge, nessa correria a gente tem pouco se falado, então um abraço ao procurador Jorge Terra. Eu até lembrei do Marcelo esses dias, eu como colorado, tenho uma certa raiva do Vasco por conta de episódios que aconteceram em 1974, quando o Inter quase foi campeão, né? Mas, por outro lado, em razão de fatos ocorridos em 1923, quando ele teve que sair da liga para poder manter negros como seus jogadores, eu também fico dividido nesses momentos em que o Vasco está quase por cair para a segunda divisão. O Vasco é o único clube, eu acho que já nasceu totalmente aberto, né? A qualquer etnia. Ele nunca teve, porque todos os demais do início tinham alguma restrição, mas o Vasco já nasceu assim. Até para estrangeiros, os portugueses tinham muitos do Brasil e não podiam atuar, e para o Vasco as portas sempre estiveram abertas também. E é grande questão, como tu bem colocou, o que sofriam os portugueses naquele momento e o quanto o time do Vasco já era recriminado. E ainda mais foi quando colocou no seu plantel jogadores negros. E trabalhadores também, né? Trabalhadores também não eram bem... Negros e brancos pobres, né? Os trabalhadores. Isso, exatamente. Agora, quando a gente analisa os dados é meio surpreendente, mas o Jorge, tu tocasse na questão das cotas, que é sempre um tema polêmico, e a gente vê muitas pessoas dizendo assim, que a existência das cotas caracteriza racismo pelo fato de dividir as pessoas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão das cotas que existem, né, para o ingresso, para o acesso, digamos assim, às universidades. Bom, primeiro eu gostaria de dizer uma coisa com relação a isso que tu disseste, da certa resistência das pessoas, né? Eu sou oriundo, tanto na graduação quanto no mestrado, eu sou oriundo do Direito da URGS. Quando eu ingressei, só havia 120 vagas, era um turno único. Depois dividiram essas 120 vagas em 60 para o diurno, 60 para o noturno. Quando foram criar as cotas, criaram mais 140 vagas. Dessas 140 vagas, 70 passaram para o acesso universal. Portanto, aquelas pessoas que concorriam a 120 vagas no acesso universal passaram a concorrer a 190 vagas. Dessas outras 70, 35 foram para pessoas que tinham questões sociais, oriundos de escolas públicas, e 35 para aqueles que tinham questões sociais e também raciais. A nossa briga
desse universo de 260 vagas é por conta de 35 vagas. Essas que causam a maior polêmica, né? Bom, somos ou não somos um país racista? Uma outra questão também, quando os Estados Unidos foram discutir sobre o sistema de cotas nas universidades, e nós aqui temos cotas nas universidades e também no serviço público, quando eles foram discutir, um fundamento muito forte para a sua decisão foi de que as instituições que são diversificadas são mais competitivas, porque elas conseguem compreender as verdades, as necessidades das ruas, e as instituições não existem para si mesmas. O judiciário não existe para si mesmo, a Procuradoria-Geral do Estado não existe para si mesma, ela existe para criar soluções para os problemas da rua. Portanto, quanto mais diversificado for o interior das instituições, melhor para a sociedade. O problema é que nós vemos as cotas raciais como histórias individuais. O direito do Jorge de ser médico, o direito do Jorge de ir para a URGS, o direito do Jorge de ser juiz, e não me parece uma visão adequada. Isso gera distorções e desconhecimento, e distorções aliadas a desconhecimento, né, gera uma polêmica que, ao meu ver, é indevida. Nem falo, mas poderia falar, uma questão de reparação histórica, né? Eu atenho-me a uma linha de análise institucional, ou seja, o quanto a instituição ganha por ter pessoas com diferentes vivências, diferentes verdades, para alcançar os seus objetivos, né? É inegável, e a gente, e quem integra uma instituição como eu, percebe que as histórias de vida das pessoas influenciam na maneira que elas se dedicam a determinados temas, que elas enfrentam determinadas questões e, portanto, elas estão levando o nome da instituição juntamente com a sua própria história. Então, nós ainda temos muito a discutir sobre isso, as pessoas têm uma resistência e, na medida em que elas entendem que não há racismo, que não há preconceito, que nós não temos que realizar um processo de justiça de transição, ou seja, identificar problemas, identificar responsabilidades, reparar, alterar as instituições e reconciliar a sociedade. Na medida que elas não conseguem ver esses passos, elas sempre vão imaginar que estão sendo, por estar em uma situação de privilégio, e qualquer alteração vem para lhes prejudicar. Pelo contrário, elas vêm para lhes beneficiar na medida em que o Estado será melhor, na medida em que a universidade será melhor. A universidade, a partir da entrada dos cotistas, não é a mesma. As perguntas são outras, os questionamentos são outros, e isso também causa impacto naquele ambiente e um impacto positivo, ao meu ver. Uma coisa que tu colocou muito bem, tu colocaste muito bem, Jorge, é a questão da informação, né? Você coloca, por exemplo, do aumento do número de vagas que teve para existir a cota. Eu acho que o maior problema que tem na sociedade, fora a questão de ser racista, é a questão da falta de informação, né? Então, por exemplo, não existe a possibilidade da gente pensar que as cotas elas vieram prejudicar o número de vagas para as pessoas. Isso é uma falta de informação, assim. Então, esses espaços e o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, que a gente vai debater os assuntos, servem justamente para isso, para a gente deixar claro que não existiu uma diminuição do número de vagas com a entrada das cotas. Pelo contrário, houve um aumento em todas as universidades para que fossem implantados sistemas de cotas. Exatamente. E mais um detalhe, para se ingressar no segundo grau da brigada, nos colégios Tiradentes, faz diferença ser filho de brigadiano, não? Para se ingressar nos colégios militares, faz diferença ser filho de militar. Portanto, esses filhos, eles têm cotas. Mas nunca se houve nenhuma polêmica com relação a isso. Né? Nunca se houve nenhuma discussão com relação a isso. Mas quando se trata de uma questão racial, é uma polêmica tão grande. Mas nós, como tu bem disseste, nós temos que estar munidos de informações e fazê-las veicular.
Essa informação, por exemplo, do aumento das vagas para o acesso universal em decorrência das cotas, isso é pouco ou quase nunca comentado. Jorge Terra, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Guaíba, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e deixo um abraço a todos os teus ouvintes e a Nanda Miller e ao Marcelo. Um abraço para o senhor também, muito obrigada. Obrigado, Jorge. Felicidade. Ô Marcelo, quem quiser assim participar, mandar dados, entender mais o Observatório do Racismo, quais são os canais assim, de comunicação com vocês? Nós estamos em todos os canais da web. Nosso site é observatorioracialfutebol.com.br. Nós estamos com perfil no Twitter e no Facebook e também no Instagram e no YouTube. Ali a gente conversa com as pessoas e deixa claro a nossa metodologia e também tem recebido muita denúncia de casos de racismo através das redes sociais. Então muitas pessoas vêm através das redes sociais nos mostrar notícias de casos de racismo que acontecem pelo Brasil e pelo mundo. Então tá, Marcelo, muito obrigado pela visita aqui na Rádio Guaíba, parabéns também pelo trabalho. Né? E nos mantém informados sobre o trabalho de vocês, ok? Eu que agradeço e em breve vou mandar notícias para vocês do lançamento do relatório 2017. Obrigado. Muito obrigado. Marcelo Carvalho, do Observatório do Racismo no Futebol. Prejudicar ninguém.